Olá, gente. Segunda-feira, mais um Zum 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 no ar, edição número 50 desse programa, mais de um ano no ar. Já trouxemos bastante gente aqui, sempre comentando a política de Guarulhos, a cidade de Guarulhos, de uma forma independente e bastante honesta. Hoje aqui temos um companheiro aí que está vindo bastante aqui com a gente, discutindo com a gente, doutor Ayrton Trevisan, ex-presidente da OAB, secretário de Justiça de Guarulhos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Zanon? Prazer estar aqui com vocês, com os espectadores do Zum 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 e também com o nosso vereador Maurício Segantin. Maurício Gucci, Maurício Segantin, foi aí um parceiro nosso no governo municipal durante vários anos e está aqui hoje no papel de vereador, trazendo ele aqui pela primeira vez. Bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Zanon. Muito prazer imenso estar aqui no Zum Zum Zum, que eu acompanho semanalmente todas as edições, 50. 50 já. Parabéns aí. É realmente um feito aí, e parabenizar aí grande amigo, parceiro de longa data, doutor Ayrton Trevisan, que não precisa nem fazer apresentações, né? Quem é de Guarulhos e vive Guarulhos, com certeza conhece a história e o caminhar desse grande advogado e amigo Ayrton Trevisan. Prazer, Obrigado. Ayrton. Obrigado, Maurício. Legal, gente. A gente traz aqui sempre gente da política da cidade e tal. O doutor Ayrton está sempre presente porque é um dos caras que mais conhece a cidade, vive essa cidade aqui, é família daqui, todo mundo aqui, então conhece bastante, não é, a gente não fica muito no achismo e demonstra bastante conhecimento do que a gente fala, né? Semana passada, a gente teve mais um problema aqui na cidade com a falta d'água, um acidente, né? Um problema com uma adutora da Sabesp, afundou a cidade, mais da metade da cidade ficou sem água aí 2, 3 dias. E o Maurício tem um projeto de lei que não andou na Câmara, né, Maurício? Queria que você falasse um pouquinho disso, que é garantir o abastecimento nesses momentos aí críticos. Como é que é isso? Exato, Zanon. Nós temos um projeto de lei, um dos projetos de lei, né? Nós temos muitos projetos de lei que ainda estão tramitando nas comissões, apesar de já estar quase 2 anos lá nas comissões, mas nós temos um projeto de lei importantíssimo, que é justamente dar aí a, a falta da água, né, através da concessionária Sabesp, que eles têm a responsabilidade de cobrir isso através de caminhões-pipas para abastecer aí todos os moradores da cidade de Guarulhos, que é o plano B, o famoso plano B, né? Exato. Porque a gente percebe uma coisa, né? Tem muita gente falando aí, criticando a privatização da Sabesp, que está dando muito problema. Teve aquele problema grave em São Paulo, do vazamento de gás, tá tudo. Agora, uma coisa é clara, né? Nunca teve tanta obra da Sabesp, na história da Sabesp, na história de São Paulo, tanta obra em tanto lugar, não é, doutor? É verdade. A gente está diante de uma situação em que o marco regulatório de saneamento obriga a que seja tratado 99% de esgoto até 2032, e isso tem implicado na necessidade de uma série de obras, que são um incômodo num primeiro momento, não é, Maurício? A gente Com anda na certeza. rua e atrapalha, mas que vem para melhorar a situação dos nossos rios, principalmente o Rio Tietê, né, que corta aqui Guarulhos. Então são problemas que a gente tem que passar. Como a Dutra, quando fez aqueles viadutos, aquela coisa, nós ficamos alguns anos aí com problema, mas tudo isso vem para um futuro melhor para todos nós. Então, e esse projeto do Maurício, eu vejo assim, é aquela coisa, tá tendo obra, tá tendo problema. O que aconteceu semana passada? Eles foram fazer uma perfuração, a adutora principal que traz água do Cantareira para Guarulhos cedeu. Era a perfuração de esgoto, passaria sob a tubulação da adutora e a adutora cedeu. Aí tem um problema, transtorno danado. Aí fica naquela coisa, a Sabesp faz o plano emergencial, manda caminhão-pipa para hospitais, escolas, alguma coisa assim, mas a população fica, né, desabastecida. E o seu Totalmente. projeto é que seja, determinado que a Sabesp mande caminhão-pipa para a população, para os Para a moradores, não é população. isso? Exatamente. Nó Já temos essa questão do emergencial, que são realmente para os hospitais, as clínicas em geral, né, os serviços essenciais da cidade, isso não tem que ser realmente a prioridade, mas o munícipe, né, ele continua sendo o assinante, né, ele continua sendo a pessoa mais impactada ali na ponta. Então, a responsabilidade tem que ser cobrada. Como bem você colocou, né, não existe fazer omelete sem quebrar ovos. Por isso que a cidade está dessa forma aí, com muitas obras. O que eu vejo, Zanon, isso já falei em outras entrevistas, e até com
Felício, né, o vice-governador, levei, protocolei junto dele. O que falta é uma organização. O que falta é realmente a gestão pública de Guarulhos, a prefeitura de Guarulhos, cobrar aí um calendário, cobrar aí um organograma de obras, como ser feita. E fiscalizar, porque quem faz obras na cidade pode ser as concessionárias, mas a liberação só acontece através da prefeitura. A Uhum. Secretaria de Obras, ele tem que estar a par, que nem essa questão do rompimento. Era sabido que estariam fazendo uma intervenção próximo a um grande Doutora, afluente aí que alimenta toda a cidade. Onde estava os engenheiros, os técnicos da prefeitura para acompanhar essa obra? Então falta realmente fiscalização. A Sabesp está fazendo a questão do trabalho, mas se não houver aí quem cobre, vai ser igual uma empresa privada, né, doutor? Claro. Se não tem o chefe para falar como deve ser feito e fiscalizar aí a produção, o pessoal lá vai fazer de qualquer jeito. exatamente. E as intempéries ocorrem, as coisas ocorrem, isso porque é incidente, né? Se fosse previsto, né, não correria. Teve lá no Jurema, aquele campo lá, o gramado lá, cedeu porque foram escavar onde não poderia. Então não tinha participação da prefeitura acompanhando. E bem colocado, Zanon. Ninguém sabia, meses antes de terminarem o campo, que ali ia passar uma adutora? Exatamente. Não era sabido isso? Eles não tinham a programação? Realmente é aquela questão antiga aí que acontece em todo o Brasil, né? A falta de organização. É a mesma coisa que você asfaltar uma rua e na semana que vem vão lá e vão cortar ela novamente para fazer remendo. Exatamente. Uma coisa que, assim, falta organização. E aí, esse tipo de projeto de lei, essas leis que aí a gente vai entrar numa outra questão da Câmara, que não anda, as coisas não andam na Câmara, né? Vem para diante de uma situação nova, como você tem muita obra na cidade, você tem. Quem disse que amanhã não vai ter outro problema como esse, e a gente vai ficar 2, 3 dias com falta d'água? Então tem que ter uma precaução e não seja assim, a boa vontade da Sabesp em mandar caminhão-pipa para os lugares, né? Tem que ter isso como uma forma legal e ela ser Exato. obrigada a isso, né? Sim, e é importante também que a população saiba, Zanon, que existe um decreto estadual que obriga toda, todo imóvel a ter uma reserva de água, vamos dizer, uma caixa d'água equivalente a pelo menos um dia de consumo. Então você fala assim, bom, se eu consumo 30 metros cúbicos por mês, eu consumo 1 metro cúbico por dia, eu consumo 1.000 litros. Eu tenho que ter uma reserva de 1.000 litros. E isso minimiza esse tipo de problema, porque quem não tem caixa d'água fica na hora sem água. Mas Exatamente. quem tem essa reserva, por exemplo, no prédio que eu moro, nós não tivemos problema porque a gente tem uma reserva maior do que o consumo diário. Então nós Exatamente. pudemos esperar um dia e tanto. Mas é importante esse projeto de lei do Segantim, porque ele traz uma obrigação de que eles distribuam água não só para situações emergenciais, de UPA, de hospitais, desse tipo de coisa, mas trazer de uma maneira geral para a população. Exatamente. Porque também, a partir do momento que a concessionária, né, a Sabesp, ela se vê, pô, se eu tiver um incidente aqui, o custo de abastecer a cidade com caminhão-pipa é absurdo, né? Então, o custo é muito mais alto do que fazer a coisa. Então, vamos lá, os terceirizados que fazem as obras, ter um cuidado ainda maior para não oferecer riscos, né? Com Às vezes o certeza. risco compensa, não é isso? Tem muita gente aí que paga multa porque compensa pagar multa da coisa errada. Exatamente. Então, Então, eu vejo que realmente a hora que aprovar e for sancionado isso, né, vai ajudar demais, porque infelizmente é isso que você bem colocou. Todo mundo ali está fazendo o seu trabalho. Então tem um custo ali, tem um valor agregado aquilo. Então, se o valor agregado começa a não valer a pena, então vão exatamente. tomar outras atitudes, né? Eles vão Exatamente. rever, eles vão prever, for o caso, fazer um desvio, uma, um remanejamento, né, de saída de águas, justamente para não ter esse prejuízo. Porque, com certeza, você deslocar, acho que da região mais próxima aqui que nós temos é Cantareira e Vila Maria, que são as bases principais da Sabesp. Eles trazerem aí diversos, até centenas pelo tamanho da É. cidade, centenas carros pipas, o custo é muito maior do Não, que é assim, cara, eu um fiquei. estudo melhor do que da obra Gente, ali, né. o plano de contenção, de contingência da Sabesp tinha 30 caminhões-pipa abastecendo Guarulhos. Gente, 30 caminhões-pipa
faz nada, né. Não, E nem para o aí emergencial, foi nem uma para o emergência, emergencial. mas 30 caminhões-pipa, né, e o prefeito nosso que não faz nada, comemorando, apareceu como até um veículo de comunicação colocou o jornalista Lucas Sanches, né, porque o cara não é prefeito, atua como informa então ele vai lá informar: "Estamos fazendo tudo", 30 caminhões-pipa não fez cócega na cidade, entendeu. Tanto é que muita escola municipal dispensou os alunos na sexta-feira, porque as escolas não têm essa reservação de água, os hospitais ficaram ali no limite. Eu vi caminhões-pipa da Sabesp pela cidade, sim, mas 30 caminhões pra uma cidade igual a nossa, território não faz nada, certo? Exato. Então, E bem colocado, né. Eu vejo, assim, alguns, governantes, né, comemorar sobre a obra dos outros, né. A questão da da questão da Sabesp, né, realmente é um é um trabalho que eles têm, emergencial da entrega dos caminhões-pipas, né, aí você vai lá e fica fala que isso foi uma conquista. É a mesma coisa que você quando vai entregar aí os famosos prédios da CDHU, que é uma obra do exato. governo do estado, aí vira obra municipal, né, você vai entregar uma grande rodovia, vira obra municipal, né, O então Rodoanel Norte foi municipal, os prédios, tudo a conquista desse governo é tudo coisa que ou o ex-prefeito deixou pronto, ou ele que pega isso. E aí, semana passada, tem uma aparição forte. Então, eu acho que o prefeito tem que estar presente, pelo menos estava na cidade dessa vez. Não foi quando aconteceram as enchentes do carnaval, né? Que sumiu o secretário, sumiu o prefeito, só 2 dias depois os caras apareceram. Pelo menos estava presente, né? Foi lá, fez videozinho lá com os caminhões-pipa, falando, nós vamos brigar, nós vamos cobrar, vamos. Tá, mas não é esse papel. Eu acho que tá ausente. Outro dia tem um vídeo aí do prefeito, engenheiro, né? Que acho que ele é uma questão de autoafirmação. Ele fez um vídeo lá no primeiro viaduto interno da cidade, falando tecnicamente. Pegou o IA lá, falou lá um trabalho de conclusão de curso. Ah, porque as estacas, não sei o quê, que a perfuração, são tantas estacas. Gente, o que que isso importa para a população? De verdade, é uma questão técnica, né? Autoafirmação de ser engenheiro, de querer ficar falando que ali tem tanto, que a obra de. Balela, vai lá falar, consolidando. Eu fui para Brasília, conquistei recursos para Guarulhos, eu estou brigando com o governo do sim, estado para fazer importante. isso, para fazer aquilo. Não, fica aí maquiando, fazendo oba-oba, sabe? Não é esse papel, né? Com certeza. Então, acho que É nós temos. importante ele ir para as redes sociais e falar: "Não, consegui entregar todos os materiais escolares, consegui entregar todas as, né, o uniforme escolar, acabei com o problema sobre o tag, né, que é o Ah, transporte, eh, escolar", ó, né. semana passada aí a grande mídia veio trazer a história das crianças especiais que perderam o transporte escolar, uma mãe andando 16 quilômetros para levar o filho para a escola, tal, e a prefeitura não respondeu a Record, não respondeu ao Guarda Zep, totalmente, sabe, eles fogem das respostas dos problemas reais da cidade. Para E essas crianças estão sofrendo. você ter ideia, Zanon, desse assunto, nós tivemos uma reunião com os tios, né, que a gente chama os tios da tag lá na Câmara Municipal. Foi convocado, né, a presença do secretário e também dos Os responsáveis dos pela obra, responsáveis, né. Não foi ninguém, eles não só parecem. foram realmente os tios e ficou-se, né, de uma nova reunião para com o secretário nós construirmos aí uma solução, porque com essa questão da guerra também aumentou-se demais aí o valor do combustível, a grande maioria deles é diesel, então é diretamente impactado, e não houve essa nova reunião. Então É, para você ver como realmente eles estão tratando, né, ó, quem cuida diretamente do munícipe, do filho ali, e também a questão, né, daquele apoio, né, vamos dizer assim, o auxiliar de sala de aula, exatamente. que colocaram aí que iam ser especialistas, técnicos, aí fizeram aí uma convocação, fizeram a priori aí Contratação, a contratação, sim, mas né? nem começou ainda É. o treinamento e continuamos com as crianças sem o auxiliar na sala de Eles aula. vão contratar pessoas sem preparo adequado. Pelo que eu li, seria para ganhar um salário mínimo. Exatamente. Eu não imagino que eles consigam ninguém que tecnicamente possa acompanhar as crianças, que ganhe um salário mínimo, Com que certeza. tenha noção de quais são as dificuldades das crianças, como reagir diante de Exato. certos comportamentos. Então não dá para ser um mero acompanhante, né, de uma pessoa Exato. que não tem
nenhum tipo de dificuldade, vamos dizer. É alguém que tem dificuldade, que vai precisar de um acompanhamento técnico específico. E o que chama a atenção, que na gestão passada era uma empresa contratada, onde que eles tinham respaldo, da parte psicológica, farmacêutica, técnica, Uhum. onde que Pedagógico. totalmente pedagógico, onde que construíam, tinham um treinamento e tinha o profissional ainda que em casos específicos eles iam até a escola e faziam um atendimento. Agora não, é totalmente ligado à secretaria. Então, começa a ficar realmente insustentável essa questão da parte técnica e preparatória para o atendimento dessas crianças Ó, atípicas na sala de aula. E não é só da criança, né, doutor? Nós falamos da criança, mas isso se estende à família. Claro, Esse apoio tem que ser também aos familiares, porque realmente é uma questão mundial que está lógico. acontecendo, nós até entendemos, mas o professor em sala de aula também precisa de um apoio. Não é simplesmente eh, colocar lá a situação. Eu tenho isso na família, eu vejo que na sala da minha sobrinha são 12 crianças na mesma sala que são atípicas. Então, uma professora e um auxiliar não vai dar Ó, conta. semana passada a gente trouxe um exemplo real no Guarulhos Web, uma matéria no Guarulhos Web, que a mãe mandou pra gente a foto que a filha dela, acho que no primeiro ano, numa escola ali da Vila, na Ivanira, uma escola muito boa, inclusive, referência nas escolas municipais, ela estava sendo isolada, estava sendo colocada para comer fora do ambiente ali, e aí tinha uma explicação, tá? Você vê a situação, como fica a situação da escola, né? Ninguém quer que a menina fique isolada. Demorava mais de uma hora no frio, ela ao relento comendo o lanche e levar de casa, porque ela não estava comendo a merenda, então a mãe estava mandando comida. Então a escola separava ela, porque a comida dela é diferente dos outros alunos, ao relento. E aí a mãe, ela está sendo isolada, porque não tem acompanhamento. Se tivesse o acompanhamento, isso é na prática o problema, né? Não tem Sim, acompanhamento. Essa criança está sendo isolada, uma criança acho que de 6 anos, 7 anos, especial, que está abandonada dentro da escola. E a mãe. E a explicação da escola, eu vejo que é pertinente, pô. Não, é que. Mas não se resolve. E o problema maior, onde recai? A Secretaria de Educação. Eu sei que quando chegou a demanda do Guarulhos Web lá, levantaram, "Oh, pelo amor de Deus, sei o que, não." E aí a explicação técnica, até dá para entender a justificação dela, mas é falta é o ser humano, né? É a questão que ninguém explica, porque não tem o atendimento. Se tivesse lá o acompanhamento que o Lucas tirou, e foi o Lucas que tirou, que depois veio falar que estava resolvendo o problema, mas foi você que tirou. E aí é o problema lá na ponta. É a criança que não tem transporte escolar, né? Estamos em junho e o uniforme escolar parece que está sendo resolvido agora, está terminando de ser entregue agora em junho. Parece, tá? Ainda tem reclamação. Mochila, ninguém recebeu, sabe? Tem mochila, faz parte do uniforme. Então, e vai sendo largado. E aí, ó, viemos lá, resolvemos o problema da água. Não resolveu o problema da água, não. O caminhão-pipa, a Sabesp fez o contingenciamento, crianças ficaram sem escola na sexta-feira, porque não teve, né, abastecimento. com certeza. Não é assim que se governa, eu acho, né? É uma coisa largada. É tudo pensando na campanha, né? Tudo campanha eleitoral para deputado, que o Ministério Público já pediu para a promotoria eleitoral entrar na história, né, de campanha antecipada, as faixas que se espalharam, desrespeitando a lei municipal, e as coisas vão sendo jogadas assim. Essa é a cidade que a gente está vivendo. E sobra isso daí, o Zanon e Ayrton, para o funcionário de carreira, o professor ali na ponta, para o coordenador de escola, para o diretor de escola. Por quê? Porque é ele que atende o pai e a mãe ali. É ele que está ali com tão, né, como o pessoal, todo mundo fala, umbigo no balcão, né? Então, a sobrecarga em cima do funcionário também é desumana. É isso que eu tô E falando. o que que a gestão está fazendo sobre isso, né? Empurrando para frente o problema, empurrando para frente o problema, colocando faixa de Feliz Dia das Mães. E as mães atípicas tiveram Feliz Dia? Saber se o seu filho vai para a escola, se vai ser atendido, se não vai ser largado num canto, né? Não tem É. acompanhamento na alimentação, alguma coisa assim. E a Aí, valorização do funcionário, né? Que exatamente. não teve nem o reajuste adequado pela inflação, né? Aí depois vem falar,
Nós Isso. vamos fazer uma festa no final do ano, vamos dar Não, e um piruzinho. o gozado Quer que comprar, não quer que dê para nada para ele. esse negativo, o gozado que queriam pôr na sua conta, né, realidades diferentes. A questão do reajuste do funcionalismo. Ah, quando você foi do governo, deu 2%, mas em cima de que realidade? Nós estávamos no limite do gasto com o pessoal. Se Exatamente. aumentasse um pouco, você ia ultrapassar o limite de gasto e implicava em ter que demitir funcionário público, acabar com a hora extra. Agora não, o gasto estava em 41. Se você desse 5% de reajuste, ia 43. Não, mas o gozar, Ayrton, que eles só falaram do realmente desse último ano que teve essa questão, mas o ano anterior, que foi 6% que o Gucci deu, ninguém falou nada. Não. E anteriormente, quando o Gucci aumentou mais de 100% o VR e o VA, que hoje, até hoje, é um dos VAs e VRs mais bem pagos do estado de São Paulo, ninguém fala nada. Eu E acho gozado isso, né, não, Ayrton? e tem que ter uma coisa bem clara, quando houve 2% de reajuste, não foi linear, né, foi nos salários mais altos, porque a base da Tivemos abonos, né? teve abonos que garantiram até 20, 25% de reajuste para quem ganhava menos. Isso aconteceu, não é fato, não é isso. Dessa vez não, é 2% para todo mundo. Acabou. E cadê o sindicato? Cadê o movimento? Gente, eles marcaram a assembleia que não teve gente. E a coisa passou o mês de maio inteiro. Eles foram na Câmara, falaram, babá, babá. Chamei o presidente do sindicato para participar do nosso programa aqui para conversar com a gente, não veio, porque era dia de mobilização. Cadê? Que mobilização? Cadê? Chegamos em junho, alguém ouviu falar? Esse ano, porque o ano passado eles fizeram uma greve forte e o sindicato matou a greve. Quando os servidores ganharam o corpo, que a coisa estava, eles acabaram com a greve para ganhar os dias parados. Foi a grande conquista do ano passado. E esse ano, o que eles ganharam? Nada, Nada. nada, absolutamente nada. Então, assim, criou-se, sim, mataram o movimento, mataram, a gente sabe, porque não tem credibilidade. Quando não tem credibilidade, não adianta fazer. Só que ano passado extrapolou, os caras conseguiram uma mobilização boa, mas quando perceberam que a mobilização extrapolou os interesses próprios, né, os acordos feitos, aí a coisa cresceu, tal, eles acabaram e conquistaram os dias parados. Esse ano não teve dia parado porque não teve greve, né? Teve lá o dia da mobilização só. Gente, é isso que nós estamos vivendo. E aí, de videozinhos de campanha eleitoral antecipada, né? Faixa de Feliz Dia das Mães, e tudo isso aí. E nesse Exatamente. meio, o que que a Câmara Municipal, Maurício, você que é um representante da Câmara, está fazendo? Então, o Zanon, realmente a Câmara Municipal, né, nesse 1 ano e meio que nós estamos lá, é uma Câmara que tem participação diretamente aí em tudo que está acontecendo, tanto para o bem quanto para o Uhum. mal, né? Os discursos lá são diversos, tem uma questão também de polarização de direita e esquerda, ainda mais nesse momento, né, de pré-campanha, né, com vários pré-candidatos, né, na casa. Hoje nós temos aí inúmeros pré-candidatos, né, que não vamos falar em quantidade, em números, porque semana sim, semana não, um entra, um desiste, um entra, É, um desiste, né? Há uma composição também com o governo sobre quem sai e quem não sai, mas até que eu vejo que está sendo produtivo, né, algumas sessões, mas são sessões como as 2, 3 últimas aí, que acabam não acontecendo por algum item aí, algum projeto, alguma questão que está na pauta e não foi conversado, não foi deliberado, não foi ajustado aí, ainda mais quando vem diretamente do executivo, né, do governo. Então, muitas vezes aí a gente vê aí a lambança, vamos dizer dessa forma, que é o vereador ter, assim, indigestamente que votar contra o seu próprio projeto de lei. Porque muitas vezes, né, nós temos aí a primícia de todo o projeto ser deliberado, passar pelas comissões, né, ver a questão constitucional, inconstitucional, que seja, passa por 3 comissões, depois vai lá para a sanção do prefeito. E muitos, aí até da base, acabam vendo aí que seu projeto não é aprovado e ter que aí ser feito a votação e muitas vezes ele ter que votar contra o seu próprio projeto. é, E são projetos bons, são projetos assim realmente que impactariam diretamente a população, mas por uma questão de construção ou desconstrução, enfim, que o governo acaba fazendo,
acaba indo esse É, projeto não acontecendo. E, né, nós vemos aí algumas, vamos falar, não sei, não vou falar em perseguição, não vou falar em perseguição política, porque, né, é difícil acreditar que em 2026 isso aconteça. Mas, né, eu tenho esse sobrenome com orgulho, mas eu levo esse sobrenome Gucci aí, Maurício Gucci nas sessões, e eu não tenho nenhum projeto ainda que passou por todas as comissões e foi à vista do governo. exato. E vendo que nós temos aí até suplentes que assumiram 15 dias e já tiveram seus Por projetos caminhando. aí, Quer dizer, você até da oposição. então você tem projetos que você trabalhou, fez, pensando na população e que simplesmente não andaram São naquele esse vários. da Sabesp é um exemplo, né, que já podia estar votado e já ter nessa crise da semana passada. Da Sabesp é um principal, tem um principal também, que é o Jardins de Chuva, Uhum. né, para que isso aconteça ainda mais nesses períodos de chuva, né, os novos empreendimentos da cidade teriam que já se programar e ter esses jardins de chuva no seu entorno, que ajudaria muito nas principais avenidas onde nós temos o canteiro, transformarem nesses canteiros em canteiros de chuva. Isso ia realmente não ia solucionar, mas ia diminuir demais essa questão e está parado em comissões. Eu tenho pelo Guarulhos menos 8 ou 9 projetos já aprovados em comissões, só que eles têm que ser passado em 3 e fica nesse jogo. é. Para em uma, outro para na outra, outro para na outra. É, e tem um exemplo claro, né? Guarulhos, assim, enquanto todo o planeta pensando nisso, né? A questão que você não está reinventando a roda, você está pegando um projeto de coisas que você viu em outros lugares. Com Que certeza. aí começaram a criar as cidades esponjas, né? Que é um projeto muito legal. Em Guarulhos, onde nós tínhamos uma esponja que era no Secap, o prefeito foi lá e acabou com a esponja lá para fazer o show dele. E aquela área está hoje totalmente eh, impermeabilizada, pronto para as chuvas de verão virem novamente. Eles fizeram obras que não param, não acabam lá para tentar resolver um problema que não existia. Ali era um problema maior Exato. e eles deixaram, né? E Coisa tem uma que coisa que não acaba também ali, é o processo ambiental ali, né? Que não acabou o processo, né? não tá sob júdice e não resolve, né? A nossa justiça, né, doutor, é muito lenta em tudo, né, doutor? Muito lento. Então nós não podemos falar que aquilo é um crime ambiental ainda, mas podemos falar que aquilo foi um absurdo, né? Não, gente, o Palmeiras está deixando Guarulhos, a CT do Palmeiras está deixando Guarulhos por uma questão ambiental, que eles não têm como ampliar, construir um novo hotel para a base, então eles vão ter que ir embora porque o centro de treinamento não vai funcionar sem o hotel para a base. Então eles têm que ir embora de Guarulhos, né? Porque tramitou e chegaram à conclusão que haveria lá um problema ambiental, ali na beira da Ayrton Senna, ali no Parque Ecológico, e o Palmeiras já declarou que vai embora de Guarulhos. Quer dizer, que era um dos centros de treinamento de base, né, que mais produzem, né, infelizmente, mais produzem jogadores do Brasil, tá indo embora de Guarulhos por causa disso. E nós temos lá o Secap abandonado não, né, que foi impermeabilizado pela prefeitura, patrocinado pelo poder público. E a Câmara disse amém, né? E você sendo um vereador de oposição, sofre isso na pele, Não, sente isso na com pele. certeza. Nós temos, né? Fizemos lá trabalho de oposição, né? E eu coloco assim, viu, Osano, eu não me coloco como oposição, mas já está virando tanto a rotina, né? Porque não sou de oposição, por oposição. Eu faço o meu trabalho, eu fiscalizo, eu peço requerimentos, né? Eu tenho inúmeros requerimentos, inúmeras questões que a gente faz. Aí a questão da fiscalização, de verificação aí de licitações, de contratos, né? Fazemos as vistorias, né? Que nem temos algumas obras nas cidades aí que são faraônicas, que não terminam, né? A gente não sabe nem por quê, né? Hoje, tanto me questionam o que vai acontecer na Ponte Estaiada, o que é Nossa aquilo lá, senhora. quando vão entregar o Tomeuzão. Então, cara, eu estive no Tomeuzão em 2023, estive no Tomeuzão 2024, Pronto. estive no Tomeuzão 2025, e realmente é difícil acreditar por que ainda não foi entregue, Ó, né? o viaduto Cidade de Guarulhos está em obra há 7 meses. 6 para 7 meses. Em 24 de novembro, a Subsecretaria de Comunicação mandou um release falando que estava interditando ali, uma pista ia ficar interditada para obras da iluminação de Natal. Estava escrito. Esse release desapareceu, eles tiraram do ar, tá? Mas eu tenho registrado. É, passou, não teve iluminação de Natal, aquilo ali
era amarelo, foi pintado de azul claro, agora foi pintado de azul escuro, tinta a rodo, né? Quanto tu gasta? Faz um requerimento lá de quanto que esses caras estão gastando de tinta. Quem que é o fornecedor de tinta da prefeitura? Você vai. Não sei quem é. Ah, pintaram 3 vezes já o viaduto. Agora puseram uma rede lá de não sei o que nem teste até hoje teve de iluminação. E agora estão fazendo, não sei se você percebeu, estão fazendo uma Um placa, um fechamento, né? fechamento do viaduto, um guarda-reio mais alto, de 1,5 m, 2 metros de altura. É porque ali deve ter algum valor Exato, deve deve ter ser um para valor, porque proteger o todas as equipamento. todas os quando eu passava lá, após o horário, 22, às vezes 1, 2 horas da manhã, sempre tinha um carro com Segurança. um segurança ali. Então deve ter alguma questão de cobre, alguma fiação, alguma questão de valor, e hoje eles estão fazendo um fechamento ali. Eu tô ansioso até, viu, Não, Ayrton, doutor, não sei se vai ser ali uma sinalização para o aeroporto, ou vai ser uma grande não, árvore de Natal, o gente, que vai acontecer não é ali? privado aquilo, que é público. Não é possível que a prefeitura não responda a ninguém. Ninguém. Os vereadores perguntam, não responde. A imprensa pergunta, não responde. Vai ser uma grande surpresa. Vai ser algo tão magnífico assim que vai parar a Copa do Mundo para, Não, sabe? eu fiz a É pergunta, eu inexplicável. fiz a pergunta e não deixaram nem o requerimento passar É pela Câmara. algo absurdo, E né? quando eu fiz das tintas, como você colocou, foram através de doações. Ah, não é São bem assim. através de doações as tintas. Poxa. Olha, a gente precisa ver o seguinte, a impressão que a gente tem, sabe aquele pai que tem vazamento no telhado da casa? Toda vez que chove vaza água e ele quer fazer uma churrasqueira nova, ao invés de arrumar o telhado, Exato. nós estamos mais ou menos assim. Vamos pegar essa questão da chuva. Estamos fazendo um viaduto que é de necessidade nenhuma, dá a impressão que a cidade já está toda arrumada, toda. Assim, o que que nós vamos fazer agora que já está tudo arrumado? Parece que Ah, estamos em vamos São fazer um Caetano, viaduto. né? Parece que estamos em São Caetano, que Aí não você tem o que pega, fazer. Maurício, a região que você mora, tivemos um problema sério de chuva aqui no córrego dos Cubas, lá para cima, eh, e nós temos um terreno separado em frente ao o shopping da Vila Rio, Da Vila Rio. para fazer um piscinão. O que que é o mais prioritário? Fazer um piscinão ali ou fazer o chamado primeiro viaduto de Guarulhos? Exatamente. Você pega a região aqui em frente ao SEG encheu de água aqui. Nós temos uma quadra inteira de propriedade da prefeitura encostada naquele córrego, naquele rio. Não teria gasto de desapropriação nenhum para fazer um segundo piscinão e Exatamente. resolver. Mas não, o pessoal fica procurando pôr a culpa na Sabesp, que não está interferindo dentro do rio, ela tá fazendo obra do lado de fora do rio, pôr a culpa em São Pedro, pôr a culpa na população que joga as coisas lá, mas nós mesmo, o poder público, não faz a lição de casa. Ele é aquele pai de família que deixa continuar chovendo dentro de casa, mas ele quer fazer uma churrasqueira para ele. É mais ou menos isso. Exatamente. Eu vejo, né, aí os grandes técnicos, né, dessa questão de mobilidade urbana, né, o pessoal fazendo estudos hoje, fazendo vários estudos para modificações de rua, modificação de direção de rua. Onde que não tá, né, são regiões que nem a região onde eu moro ali, Vila Rio, Morros, toda aquela região, né, que tem uma dificuldade enorme de tráfego, e o pessoal pensando em mudar, É, sabe, mudar ali o sentido da rua, onde que existe a possibilidade de terrenos, né, áreas municipais serem e virarem novas vias, exato. né? Estudar aí uma crescente de malha viária para sair, né, desse travamento, porque a cidade cresceu nos últimos 10 anos. Ali é a região onde que eu moro, é uma região que está se Verticalizando. verticalizando muitos, né? Está saindo vários prédios, vários condomínios na região, e é uma região que está ficando travada. Tem uma rua para entrar e uma para sair. Uma rua para entrar, uma para sair, chega em grandes datas do ano, como Natal, Ano Novo, onde que tem ali supermercados, shopping centers que acabam tomando também as suas medidas para o tráfico ali,
mudar e trava, realmente trava. Não adianta mudar sentido de rua, você É, tem que pensar em novas saídas, novas entradas, como foi o pensamento, né, desde a gestão passada, que deve acontecer aí nessa semana ou na mais da próxima, que é aquela rua lateral dos Cubas, que é, liga ali o Bosque Maia até ali A a região Salgado do Filho. da a Salgado Salgado Filho, Filho, na região do Vila Rio, que vai se ali trazer um ganho, um ganho para a cidade. Mas nós temos que pensar realmente em questão macro. lógico. Nós temos que pensar em questão macro, não simplesmente tirar uma via, mudar o sentido da via, ou simplesmente, ah, não, é porque de terça-feira tem a feira, você tem que tirar a feira dali, porque ali vai melhorar ainda mais o fluxo. Tá, mas qual que é a grande questão ali? Não é a Exatamente. feira, a questão é você estudar, você fazer, planejar, até se for o caso, Ayrton, fazer a desapropriação de Algumas áreas. algumas áreas centrais para que isso aconteça. Que Guarulhos, apesar do censo falar em 1.390.000, cara, a população hoje de Guarulhos acho que já é mais do que sabida que ela já passa de 1,5 milhão de pessoas, fora todo o fluxo que vem. Hoje o Exatamente. aumento aí da questão das entregas pelas vendas web aumentou demais. Hoje muita gente está com o seu segundo, terceiro emprego ou mesmo primeiro emprego através de aplicativos. Exatamente. Então, realmente, a malha viária de Guarulhos hoje está sobrecarregada. Exatamente. Não, e assim, outro dia vi, falando assim, a Câmara lá, o pessoal estava discutindo aí a questão da mobilidade urbana, dos ônibus, que apesar dos ônibus novos terem vindo, aí uma pequena parcela, vieram ônibus com ar-condicionado, que foi deliberação do governo passado, que toda a frota nova viesse, tudo isso. Aí vem lá o vereador falar, o alemão, não, mas a gente tem uma reunião e o trem vai chegar. Cara, o trem vai chegar. 2030, 2031, né? Que também é uma obra do governo do estado. Sim, governo do estado, que é um planejamento antigo. O metrô vai chegar, porque foi dado condições para o metrô chegar. São coisas assim para o futuro, perfeito. Mas os ônibus ali da Campo dos Ouros não foram subtrocados. O pessoal que vai lá continua com os ônibus velhos. Continua. A maior parte da frota da cidade hoje está sucateada. E, E não se discute aí, o BNDES financia as empresas, não tem nada, não passa pela prefeitura, eles compram parte da frota e o prefeito, "Oh, estamos modernizando a frota." Não está modernizando. Não criou condição nova. Não tem, não existe um estudo de novas linhas, de não sei o quê. Os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos e não se vê soluções. É isso que tem que Suzano, fazer. e nessa reunião que eu falei com você também estavam os concessionários aí, principalmente dos micro-ônibus, né? E nós estamos realmente, da forma que eles colocaram, nós estamos muito próximo do colapso Sim, no transporte municipal da cidade. Porque realmente hoje eles estão pagando para trabalhar, né? Tem uma questão da prefeitura repassar o valor das passagens para Guarupás e a Guarupás fazer o repasse para eles. exatamente. E eles estão lutando sobre a questão de aumento desse repasse, né? E nessa conversa não estão chegando a Acordo. um acordo. O município, né, a secretaria também não está conseguindo dialogar diretamente com ambos e foi dito com essas palavras que a possibilidade de parar o transporte dos micros ônibus em Guarulhos está realmente bem próximo de acontecer. É uma coisa que assim, o secretário de Transportes é ligado aos micros, né? Aos micreiros. Então, fica uma coisa dúbia aí, né? Porque tem o interesse das empresas que administram isso. Nós temos um sistema que foi implantado em 2011, né? Quando foi implantado o bilhete único, foi bastante questionado, mas toda a questão foi mudado, foram feitos os bolsões, os terminais, que aí ligava-se, mudou toda a estrutura. Só que de 2011 para 2026 são 15 anos que as coisas mudam, fluem. Teve mudanças no governo anterior, tudo mais, mas está na hora de repensar isso, o melhor método, né? Se quando o governo anterior assumiu, tinha uma dívida com os micreiros que foram pagas, foram vários anos negociando porque os micreiros não recebiam, né? Tinha a questão os micreiros era outro sistema de cooperativas, era outro sistema, foram absorvidos pela Guarupás e hoje está essa coisa que ninguém sabe para onde vai e não se E tem resolve. uma situação que eu não sei se já chegou
a conhecimento de vocês que entrou na Câmara semana passada, sobre o novo contrato da Zona Azul É, eu cheguei a ver na isso. cidade. Mas não tá vigindo o contrato anterior? Então, tá realmente vigente, só que, pelo que eu li até agora, eu estou ainda com o meu departamento jurídico estudando essa situação. A priori, eles querem aumentar o prazo, né, desse contrato, porque era um contrato de 5 anos, mais 5 anos, Uhum, né? E eles estão passando de 10 para mais 10. certo. Então, e nisso eles vão ampliar o mapa também de Zona Azul na cidade, né? Com a questão de estudos da nova tarifa também, mudando também a questão do tempo da pessoa, quando é autuada, ela fazer o pagamento, que antes, né, nessa atual agora, você Notificado? notificado e você tem um prazo para fazer o pagamento. Esse prazo, no caso, seria bem menor, Transformado então, em multa, né? e vai transformar isso em multa. É uma coisa de arrecadação, dá para perceber isso, né? Porque o sistema atual tá funcionando, tem o aplicativinho lá, tudo hoje funciona pelo aplicativo e funciona. Pelo que eu vi lá, eles querem que seja pago direto por Pix, sei o quê, mas colocar o Pix na catraca do ônibus, o Lucas vetou, né? Que era a Foi, forma de exatamente. pagamento direto que todo mundo adotou, o Lucas vetou esse projeto que tinha passado pela Câmara, que se podia pagar o ônibus na catraca com cartão de crédito, cartão de débito e até Pix, como em São Paulo, como a CPTM já tem e tal, O mas aqui foi metrô também vetado. já Agora faz. eles querem mudar o contrato da Zona Azul porque talvez não tenha um acordo com a empresa que está explorando. Então, é aquilo que você falou, né? Vamos construir a churrasqueira e deixar o vazamento acontecer. Estão preocupados com coisas que não deveriam estar preocupados. Ou viram um filé legal aí para explorar, coisas assim. Infelizmente, a gente caminha para coisas Mas bem deve ser complicadas. uma briga entre a Zona Azul com o pátio, né? Né? Porque a brincadeira, o que o pátio está faturando, o que esses guinchos estão Nossa, fazendo aqui em o que eu Guarulhos. vejo de guincho pegando os carros. E tem que, sabe, tá estacionado no lugar regular, beleza, né? Mas virou, é uma indústria mesmo, né, gente? Acho que não tem nada de vai ser Ma- zona amarela, não? Vai Então, deixar de ser azul e ser amarela? mas aí que entra a questão, viu, Zanon, o que me chama a atenção é isso. Se é uma área que não é regulamentada, não é o exato para estacionamento, elas estão virando zona azul. É, Então, por quê? Ela não é o local para estacionamento hoje e amanhã ele vira um zona azul e pode ser estacionado. Qual o critério disso? é verdade. É verdade. Ah, tem muita vaga de táxi que você não vê táxi lá há décadas, mas tá lá Sim. reservado para taxista. Aí você vê lá, tem lugares assim que eu passo direto e eu observo bastante. Nunca tem táxi estacionado, mas tem carro comum. Outro dia tinha carro comum sendo pescado pelo guincho. O guincho tá errado? Não tá. Não tá. Mas ali não tem táxi mais, cara. Entendeu? Tem uma coisa para se pensar, né? Por que é desse jeito? É arrecadação, aí vai pro pátio, tem aquela máfia do pátio, outra história, é complicado demais. Cria dificuldade para você retirar o carro, aí roda mais uma diária, 2 Exatamente. diárias. É tudo assim, cara. Semana passada eu precisava de uma certidão da prefeitura lá, meu Deus do céu, cara. Não conseguia no sistema da prefeitura. Isso porque eles implantaram o novo fácil, que não conseguia. Entendeu? Tudo online, mas não funciona. Então, na hora da prática, as coisas não funcionam, né? Então, infelizmente, Tá igual as concessionárias quando você vai cancelar algum plano, né? Aí concessionária de celular ou sem parar. Pô, semana passada eu fui tentar bloquear, né, extinguir um tag de um carro que nós tínhamos. Eu fiquei 4 dias ligando pro serviço até eu conseguir um atendimento. é, mas, Só aquela musiquinha deles eu escutei e já estava mas, dormindo, mas sonhando com ela. para liberar para você usar É é Na rapidinho. 2 hora, cliques. na hora. Gente, a conversa tá super boa, fluindo bem o papo aqui, bem gostoso, mas já estamos chegando ao final aqui. E antes de terminar, o doutor Ayrton fez uma observação aí interessante sobre a questão de obras, né? Que às vezes você passa por um período de obras que incomodam, usou o exemplo da Dutra, né? Sim. Cara, quanto falaram da Dutra, que a Dutra estava em obra, que era um absurdo, que não sei o quê. Ninguém mais fala em Dutra.
inaugurou tudo, entregou tudo, o Free Flow tá funcionando. Cadê o prefeito que falou que não ia permitir pedágio em Guarulhos? Morreu a história. Olha, E a Zanon, coisa isso funciona. isso é uma demagogia barata ainda, né, porque a concessão foi feita há 3 anos, sei lá, 4 anos atrás, que ela foi gestada. É, 5 anos. E ela foi gestada dentro desse modelo. Exato. Nós brigamos bastante para que não tivesse o free flow, só que a decisão foi de Brasília, na época, né, porque é uma concessão federal. Então não adianta, esse negócio: "Ah, não vai ter pedágio". Primeiro, assim, nós temos uma via marginal, é só não entrar na via expressa. Não Exatamente. é dizer, por exemplo, você vai para a Europa, na Itália, você tem opção de não pagar pedágio. Você vai por uma estrada menor. Ah, vai demorar mais tempo? Vai, mas você tem a opção de não pagar pedágio. Na Dutra, nós temos a opção de não pagar pedágio. Por outro lado, quem usa o trecho inteiro não paga. Se Exato. você vier de Arujá, Não paga. e você já não vai pagar, Você mesmo pagou que lá. entre na pista interna. Sim, E sim. se você vier de São Paulo e passar no pedágio em Arujá, você também não paga. Essa é uma situação. Perfeito. Segundo, você não precisa usar. E terceiro, é demagogia achar que o prefeito de uma cidade vai mudar isso, que é uma concessão federal e que ela foi montada financeiramente falando com esse valor agregado. Então, mas foi esse ponto que eu quis mexer nessa ferida. Foi tanta falação, vereador foi, fizeram movimento, criticaram, não sei o que, não sei o quê. Quantas vezes eu entrei na pista expressa, e são 6 meses, 7 meses que está implantado, 2 vezes, por opção, que eu quis ali, falava, vi lá o tempo no Waze que dava 3 minutos a mais, e eu, vou ganhar esses 3 minutos, e paguei 80 centavos uma vez, um e pouco. Cara, É fantástico. Eu e também não não vi. mudou a vida de ninguém. E a Dutra tá congestionada nas pistas? Não, a mesma coisa. Eu ia entrar nesse É, assunto, Zanon. exatamente. Eu uso a Dutra pelo menos 4 vezes, 5 vezes por semana, né? Quase todos os dias, mas em horários de pico e horários mais alternados, né? Tem um curso que eu faço em São Paulo, que já fazem alguns anos, e eu vou e volto, e peguei toda essa parte das obras, a ponte dali da Sabe? Salim, né, que voltou a ter a reforma, né, eu peguei ela sem reforma, reformou e voltou agora a reforma. Interditou meia E pista de novo. interditou meia pista de novo. Mas não mudou nada, Zanon. Não Eu mudou. volto às vezes 11h30 da noite, a pista central, que é a pista paga, A sexta pelos paga. pelos caminhões, tá congestionada e a pista lateral tá tranquila. Então, Então não mudou nada, exatamente nada. Pelo contrário, ficou muito melhor de transitar, iluminada, iluminada. muito mais segura, né. Exato. Quem vai para Minas Gerais tem o acesso já direto ali Pra Fernão pela Fernão Dias. Dias, que é uma que vai iniciar agora também a nova concessão, né. Então vamos torcer aí que fique tão boa quanto a Dutra. E agora, como você bem colocou, né, que essa gestão tem mania de fazer aí o o propaganda com o serviço dos outros, né. Agora é tão bom a nova Dutra, tão boa a Dutra, que eles agora estão fazendo painéis, né. É, os Estão painéis. fazendo painéis aí que foi um absurdo, se eu não me engano, a licitações, coisa de 7 milhões, né. Estão falando aí o sprayzinho caro, né. O tintinha cara essa não é de doação, né. Então, pra você ver, né. Mas você sabe que é tudo isso, né. Daqui a pouco a gente vai ver aí o aeroporto vai inaugurar alguma coisa, eles vão lá comemorar, né. Não, o Provável trem, né. o trem do aeroporto O vão comemorar lá que foram eles. Não é tudo coisa dos outros que as coisas surgem e acontecem. Não, mas esse é orgulho, né. Nós É, temos que ter orgulho que as coisas que acontecem aqui. Mas vamos falar, né, dá a César o que é de César, né. lógico, lógico. Mas, gente, é isso mesmo que nós temos aqui hoje. Vamos chegando ao final. Doutor Ayrton, as últimas considerações. Ô Zanon, foi um prazer estar aqui dividindo essa bancada com você, com o Segantin, e é muito bom a gente poder debater as questões da cidade, e trocar ideias e até ajudar o governo de certa forma com algumas Lógico. colocações que a gente faz aqui, né? Porque independente de governo, moramos na cidade, criamos nossos filhos aqui, então a gente quer uma cidade melhor, independente de qual partido esteja no poder. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí, Maurício, foi um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no número 50, né? Do Zum Zum Zum. Venha mais vezes. Suas considerações aí da sua participação. Muito obrigado, Zanon. Realmente é um prazer estar aqui.
com grandes amigos aí, pessoas realmente que têm lastros, têm realmente carinho e amor por essa cidade. A gente sabe bem como colocou o Ayrton, né? Eu tenho 51 anos de idade, 51 anos de Guarulhos, né? Fui criado aqui, estudei aqui, tenho meus filhos aqui, nascidos aqui, e realmente é um orgulho estar fazendo parte, né, hoje da Câmara Municipal, como os 8 anos da gestão passada, em prol da cidade. Mas, realmente, o que nos chama a atenção é justamente essa questão de nós podermos fazer parte, né, ser propositivos à cidade, mostrar o que nós temos aí a oferecer às cidades e às vezes por questões de vaidade ou questões políticas, nós sermos vetados. Então isso realmente me deixa chateado, mas não me deixa desanimado, né? Então quero realmente voltar mais vezes aqui, espero que voltar antes do 100, Com da certeza. edição 100, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. É isso aí, gente. O Zuzuzum, número 50, chegando ao seu final. Aqui a gente tem um podcast que discute a cidade de forma inteligente, de forma honesta e mostrando, não estamos aqui para fazer oba-oba para ninguém. Então a gente está aqui para falar as verdades. Guarulhos Web, todo dia aí você pode acessar as notícias, são 26 anos no ar, 26 anos trazendo notícias aí em tempo real. Quarta-feira tem minha coluna Conectado também, que a gente mexe em algumas feridas aí da cidade, do governo, da administração, do dia a dia da cidade. E a gente está aqui toda semana. E semana que vem a gente está de volta em mais um Zum Zum Zum. Espero por vocês.